Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiane Teresa no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe seu like. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. E ainda falando sobre a cultura grega, outro traço marcante são as artes. Lembrando que, principalmente a partir do período clássico, Atenas se tornou um centro econômico e político e também se tornou um polo cultural, atraindo artistas, filósofos, arquitetos, poetas de vários lugares. E ainda hoje podemos observar as belas obras preservadas que resistiram ao tempo, de cerâmica, monumentos religiosos, esculturas que primavam pelo belo, pela harmonia, pela simetria, simplicidade, equilíbrio e buscavam representar com perfeição os valores humanos, tanto físicos, mas também propondo reflexões sobre atitudes, pensamentos, sentimentos humanos. E em relação às artes, falemos um pouquinho sobre a escultura grega, na qual se buscava representar as formas humanas com riqueza de detalhes, como a célebre pose em S. Porém, muitas esculturas originais gregas se perderam. Por quê? Por serem feitas de bronze, durante as guerras, as esculturas eram derretidas e fundidas para fazerem armas com o metal. Assim, muitas esculturas que conhecemos hoje dos gregos são, na verdade, reproduções em pedra feitas pelos romanos. Mas também os próprios gregos procuraram fazer cópias das suas esculturas antes de destruí-las e também as coloriam. A cerâmica grega foi outra área importante das artes, na qual eram pintadas as mais diversas situações do cotidiano dos gregos. Além de rituais, cerimônias como os Jogos Olímpicos, deuses, homens, mulheres, com vasos para os diversos fins, para armazenagem, geralmente com alças de ambos os lados e boca estreita, com bocas largas, jarros com bico para líquidos e pequenos para óleos e perfumes. E outra área de destaque foi a arquitetura, cujas edificações ainda podemos observar as diferentes técnicas que os gregos antigos aplicaram em suas construções. Eles produziram 3 estilos arquitetônicos na construção de colunas e capitéis, por exemplo. Capitéis, a parte superior das colunas. O estilo jônico, com volutas, adornos em forma de caracol, como nas colunas do Templo de Atena em Niké, em Atenas. O estilo dórico, com linhas mais rígidas e capitel liso, como nas colunas do Partenon, na Acrópole de Atenas. E o estilo coríntio, mais ricamente ornado, com capitel mais trabalhado, com folhagens, como no Templo de Zeus, também em Atenas. Recomendo fazer uma busca na internet para visualizar esses diferentes estilos arquitetônicos. E cabe destacar que a arte grega se tornou ainda mais realista no período helenístico, expressando, por conta do período de guerras, mais dor e violência, com mais movimento, turbulência representados na escultura. Porém, mais luxo e grandiosidade na arquitetura, muito por conta da imponência do Império Macedônio, que, como já discutimos, passou a dominar a Grécia. E antes de falarmos de áreas importantíssimas da cultura grega, como a literatura, o teatro e a filosofia, cabe mencionar a produção musical. Infelizmente, não temos como ouvir a música dos gregos, mas com base nos tratados musicais deixados e os instrumentos musicais representados em pinturas e esculturas, pode-se ter uma noção de como soava a música grega,
que era fortemente associada à poesia, ritos religiosos e à educação dos jovens juntamente com a ciência e a filosofia. Nós já falamos um pouco da literatura, que começou com os poemas épicos de Homero, Ilíada e Odisseia. Lembrando que poemas épicos são aqueles que tratam de grandes feitos de heróis com caráter mítico, que também chamamos de epopeia. Mas também havia os poemas líricos. Líricos porque eram literalmente acompanhados pela lira, que é um instrumento musical de corda pequeno, com um som um pouco semelhante a uma harpa. Poemas líricos que versavam mais sobre problemas, sentimentos, questionamentos humanos, com destaque para o escrito por Hesídio, em mais ou menos 800 a.C., no qual, ao se sentir injustiçado na decisão de um juiz sobre a herança deixada por seu pai em favor de seu irmão, o poeta Hesídio versou sobre a justiça. E ao caírem nas graças do povo, ao cantarem seus versos em público, os poetas poderiam ganhar fama por toda a Grécia. E outra área onde os gregos se destacaram foi a do teatro. Teatro do grego thean, que significa ver, cuja origem se relaciona às festas ao deus Dionísio, quando se realizava o comos, do grego procissão alegre, dando origem à comédia. E o canto desses rituais era a tragoédia, do grego trago, bode, oidos, canto, que deu origem à tragédia. Enquanto esta, a tragédia, representava o sofrimento, a relação dos homens com o poder, as guerras e os mitos, como a Guerra de Troia, a comédia, por sua vez, satirizava os costumes e os comportamentos sociais dos gregos, além de outro estilo que era o drama satírico. O teatro grego era encenado por homens, com máscaras, ao ar livre, atraindo grande público, e o espetáculo poderia durar horas, como no Teatro de Dionísio em Atenas, uma construção em formato de semicírculo, para que a plateia tivesse, de qualquer lugar que sentasse, boa visão e audição do palco. E foi na Grécia também que nasceu aquilo que é tema principal dos nossos áudios, a minha paixão, a história, do grego história, que significa investigar, indagar, testemunhar diante da capacidade de julgamento, mediante o saber. E é isso que aquele que é considerado o pai da história, o primeiro historiador, fez. O grego Heródoto, que vivera de 480 a 420 a.C., e foi o primeiro a fazer um relato histórico, investigando o passado a fim de entender a realidade da polis grega, escrevendo com detalhes as guerras médicas entre os gregos e os persas em sua obra intitulada História. Nada mais adequada. E outro historiador grego que pesquisou sobre o passado da Grécia foi Tucídides, que vivera de 450 a.C. a 399 a.C., que procurou resgatar as causas políticas da Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, que levou ateniense e espartanos a se enfrentarem. E chegamos, enfim, na minha humilde opinião, a uma das maiores contribuições dos gregos para a ocidentalidade, a filosofia. Eu não consigo pensar em Grécia sem pensar em filosofia e vice-versa. A Grécia é celebrada como o berço da filosofia ocidental. Filosofia, do grego philo, que significa amor, amizade, e sofia, sabedoria. Sabedoria que foi o que os pensadores gregos, os filósofos, buscaram, pois, como vimos, especialmente a partir do momento que a Grécia se desenvolveu economicamente e também com as guerras e migrações, ela se tornou um polo cultural, atraindo pessoas
as quais levaram consigo suas próprias visões de mundo, seus próprios mitos de origem, sua própria mitologia, e diante de tantas explicações míticas diferentes sobre os mesmos assuntos, os gregos então passaram a querer saber qual seria a explicação verdadeira, dando origem então à filosofia, uma forma de conhecimento que não mais se satisfazia com explicações míticas, mas sim se baseava no conhecimento a partir do uso da razão humana, do raciocínio. Então, baseando-se na observação da natureza, surgiu no período arcaico as primeiras correntes filosóficas, com destaque para Pitágoras, que viveu de 570 a.C. a 495 a.C., e seus seguidores, que acreditavam que o universo era regido por proporções perfeitas que poderiam ser decodificadas através dos números. Eles, assim, desenvolveram a matemática. Matemática do grego matema, aprender, compreensão, explicação, ciência, conhecimento, e tique, arte. Então, a arte do conhecer. Em contrapartida, havia aqueles que não acreditavam em verdades absolutas, definitivas, acabadas, e defendiam a existência de diferentes visões sobre as coisas, como os sofistas do século V a.C., entre os quais se destacou Protágoras, que viveu de 490 a.C. a 420 a.C., para quem o homem era a medida de todas as coisas. Os sofistas se debruçaram sobre o cotidiano ao defenderem a democracia e a polis. E no final do mesmo século V a.C., a filosofia se voltou para discussões sobre a ética, ou seja, a conduta humana frente às normas, ramo filosófico onde se destacou Sócrates, que viveu de 470 a.C. a 399 a.C. Porém, há uma curiosidade sobre Sócrates que, apesar de ser um dos filósofos mais conhecidos da Grécia, o que sabemos do pensamento de Sócrates é, por assim dizer, pela boca de terceiros. Porque Sócrates não deixou escritos. Ele não escreveu seus pensamentos. Logo, o que sabemos sobre Sócrates vem de relatos dos seus discípulos, principalmente do seu discípulo Platão. Sócrates teria desenvolvido o método da hermenêutica. Hermenêutica do grego arte de parir, de dar à luz, uma referência às parteiras, profissão, aliás, da mãe de Sócrates, numa associação ao método filosófico de Sócrates de fazer nascer, de dar à luz ao conhecimento, através de perguntas. Método esse que poderia ser sintetizado pela afirmação conheça-te a ti mesmo. E também seria de Sócrates a frase só sei que nada sei, reconhecendo as limitações da razão humana para alcançar a sabedoria plena. E filosofando sobre o governo de Atenas no contexto das guerras do Peloponeso, Sócrates desagradou aos poderosos que levaram-no a julgamento em virtude de suas críticas. Sócrates, então, acabou condenado à morte por envenenamento, bebendo cicuta. E outra curiosidade sobre Sócrates é que conta-se que ele não teria se defendido no tribunal. E quando indagado por quê, ele teria respondido que, se o fizesse, estaria aceitando as acusações, o que ele não aceitava. E mais, seria obrigado a parar de filosofar. E diante da renúncia da filosofia, ele preferiria a morte. Profundo, não? Bem, eu fico por aqui, mas eu ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos
E segue a página do Instagram, do Facebook e do Twitter. E deixe seu like. Até a próxima!